noite, conforme o dia, a sessão da manhã, a sessão da tarde ou sessão corujão, para poder aí chegar no ar. Aqui é a voz de Newton Marques. Um grande O de obrigado, um A de abraço, um F de fortalecimento, um S de saudade. Ei, já estava com saudade. Vamos que vamos, siga-me em fila, em ritmo, pelo YouTube e vamos que vamos entreter. Aqui você tem direito à informação, exatamente o que você ouviu. Direito à informação. Muito bom te ver por aqui. Muita coisa boa dentro de pouco tempo. Grande, nobres senhores, você que tem chegado, comentado, compartilhado, mete o dedo logo abaixo, se inscrevendo e fortalecendo. Muita coisa boa dentro de pouco tempo. Grande realização, nobres senhores. Vamos aí a uma temática acerca da execução penal no Código de Processo Penal Brasileiro. Vamos fazer um resumão, uma análise de ponto de vista jurídico. Não há pena sem lei anterior que a defina. Veja a expressão: não há pena sem lei anterior que a defina. Quando falamos em execução penal, não poderá haver qualquer cumprimento da pena sem lei. Exatamente, não haverá qualquer cumprimento da pena sem lei. E essa pena, ela é regida por lei. É claro que essa conduta não vai descartar os atos administrativos praticado através da vinculação e discricionariedade. Entretanto, senhores, quando houver esta vinculação da própria lei, fornece o motivo, vai acontecer o quê? Impor a prática do ato. Já entretanto, senhor, se quando houver os atos discricionários, a própria administração pública vai fazer o quê? Ela vai atuar de acordo com a conveniência e a oportunidade. A oportunidade é essa do ato. E essa atuação, ela vai ser feita uma demonstração na área administrativa para a execução penal, bem como toda a administração do Estado tem como discricionários a maioria dos seus atos, o que não exclui sua legalidade, desde que indique motivos e fundamentos sua prática através do seu servidor. Entretanto, senhores, o Código de Processo Penal Brasileiro vai preceituar em seus artigos 668 a 770, juntamente com a Lei de Execução Penal 7.210 de 84, a execução das penas, na qual foi adotado pelo Código Penal um sistema unitário ou vicariante, que na realidade é aplicado apenas somente ao imputável, reservando que a medida de seguranças para os inimputáveis perigosos. Mas esta prática ocorre também na ação penal pública como na ação penal privada, sendo desde competência o Estado a execução da pena. Esta execução promove-se automaticamente sem que haja necessariamente a sua comprovação. Entretanto, a relação à execução das medidas de segurança, o que acontece é que o Estado tem a preocupação de atuar de forma eficiente para a prevenção quanto ao surgimento de novos delitos e a cura do internado inimputável ou semi-inimputável, que apresenta extrema periculosidade. Tanto o inimputável é almejado pelos atos discricionários do Estado a sua cura, a sua transformação, o seu renovo, para que a execução penal seja aplicada de forma humanizada e harmônica, com o dispositivo legal preceitua pela Constituição Federal
invoco o artigo 5º, inciso 67, onde diz: não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimentos cruéis, e nos inciso 68 é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Nesse mesmo aspecto, podemos prever que o Código, em seu artigo 38, que o preso conserva todos os seus direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral. Em acordo com a Lei de Execução Penal, que dispõe em seu artigo número 40, impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Hoje, a imposição da pena prioriza a ressocialização sem ultrapassar a dignidade do condenado, que um dia será devolvido à vida em sociedade. Entretanto, podemos destacar que na fase do conhecimento do processo, passa em seguida para a execução da pena, com o trânsito em julgado da sentença, que a partir daí torna-se um ato, um título executivo judicial. Assim, na execução a sentença será cumprida, quer seja na pena privativa de liberdade, restritiva de direitos ou pecuniários, e serão executados. A execução implica na aplicação da pena ou medida de segurança. Para que isso efetivamente ocorra, se faz necessários os seguintes pressupostos. Temos aí, primeiro, a sentença definitiva. Segundo, o título executivo. Terceiro, a capacidade de a pessoa submeter-se à execução. O que acontece, então, com o condenado? Já tem ciência da ação penal, que lhe foi ajuizado por esse feito, dispensa-se a citação, uma vez que já foi intimado da sentença penal condenatória, já foi exercido o direito de recorrer. Mas tem uma coisa, em alguns casos, por exemplo, quando a condenação é pena de multa, a citação ainda é necessária, porque o início do cumprimento da pena fica a cargo do quem? Do sentenciado, conforme dispõe o artigo 50. A multa deve ser paga dentro de 10 dias, depois de transitada e julgada a sentença. Se porventura o condenado não pagar, será intimado pelo próprio juiz da condenação. Em seu artigo, a Lei de Execução Penal deixa claro ao expor que a execução penal tem por objetivo efetuar as disposições de sentença ou decisão criminal, é proporcionar condições para a harmonia e integração social do condenado e do internado. Entretanto, o Estado tem obrigatoriamente de exercer o seu direito de punição ao transgressor, imputando-lhe um castigo para que seja coibido o surgimento de novos motivos. Entretanto, o que pode acontecer é que a punição imposta pelo Estado em relação aos atos criminosos, além de inibir a proliferação de atos dos infratores, tem a finalidade de mostrar para a sociedade que clama realmente por justiça, a reeducação aos condenados e sua readaptação social, para adquirir uma melhora substancial. No âmbito da natureza jurídica da execução penal, observaremos que para alguns autores ela é considerada como jurisdicional, enquanto outros apontam uma mesma natureza puramente administrativa, pois como alegam apresentam conceitos do direito penal no que se refere às sanções e à pretensão punitiva do Estado presentes ainda, preceitos do direito processual penal e no que se refere ao procedimento executório. Verifica-se os preceitos do direito administrativo em relação às providências no que tange ao setor penitenciário. Para muitos doutrinadores que defendem a execução como jurisdicional, diz que
A fase executória tem o acompanhamento do Poder Judiciário em toda sua extensão, sendo garantida desta forma a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Já para a corrente que acredita ser administrativa, a execução penal tem caráter administrativo, não incidindo, portanto, os princípios atinentes ao processo judicial. Segundo o autor, pode-se assegurar dentro das duas correntes de pensamentos que no Brasil prevalece em sua maior parte a execução jurisdicional. E mesmo em momentos administrativos em tempo integral é garantido acesso ao Poder Judiciário e todas as garantias que lhes são inerentes. O que vai perceber então é que a prática é que há uma combinação entre as fases administrativa e jurisdicional, atribuindo o que, cara? Um caráter misto à execução penal. Só que vai existir um porém, uma parcela da doutrina que sustenta uma posição que inclui a desjurisdicionalização da execução penal, para que haja a tramitação do processo, seja mais ágil e hábil, a fim de evitar a burocratização para agilizá-lo, concessão de benefício e a solução de incidentes. Aí mora o porém. Para que a sua atuação seja efetiva, é necessário que o direito de execução penal tenha sua autonomia. Dessa maneira específica que o direito de execução penal é um ramo do ordenamento jurídico que cuida da execução da pena e também da sua aplicabilidade do direito que o Estado tem de punir o infrator. Mas caberá o argumento de assuntos que vão além da vida carcerária dos condenados, as penas privativas de liberdade, o motivo esse pela qual o termo vai acontecer do direito penitenciário vai considerar insuficiente, pois o direito penitenciário é parte integrante do direito de execução penal, no qual se limita a tratar de questões pertinentes à esfera carcerária. Porém, vale ressaltar que, embora exista essa ligação entre o direito de execução penal com o direito penal e o processo penal, ela constitui uma disciplina autônoma com princípios próprios. Em outra análise, podemos dizer que a execução de penas, todas as garantias processuais constitucionais incidentes no direito penal e processual penal devem ser observadas para assegurar o respeito aos direitos individuais do condenado, permitindo-lhes a ampla defesa ao contraditório, ao duplo grau de jurisdição, o devido processo penal. Entretanto, a individualização e a humanização da pena, a retroatividade de lei mais benéfica, mais favorável ao réu, bem como os princípios da anterioridade e da legalidade. Esta relação da execução penal é constituída por direitos e deveres do sentenciado, juntamente com a administração e assim por outro. O condenado faz uso de quê? De seus direitos, não suprindo pena sentença judicial, que transitou em julgado e de contrapartida, a administração assume os deveres para que sejam garantidos esses direitos. Entretanto, a sentença ser transitada em julgado é que terá início a relação jurídica e se finalizada com o cumprimento da pena ou o surgimento de alguma causa extinta de punibilidade. Entretanto, dentro desse contexto existem as hipóteses que vão tratar da detratação da pena. São asseguradas pelo artigo 672 do Código de Processo Penal, o qual manda computar na pena privativa de liberdade o tempo em que o réu estiver preso, preventivamente ou ainda provisoriamente, seja o fato ocorrido dentro do Brasil ou no estrangeiro, bom como internado em hospital ou manicômio. Assim, a detração penal, senhores, é a computação do tempo que o condenado já cumpriu durante a prisão provisória e que será descontado na pena definitiva, com fulcro nos artigos 34 do Código Penal e repetido no artigo 42 da Lei de Execução Penal. A detração é a computação do tempo
que o condenado já cumpriu. Essa é a detração nos casos de prisão provisória. Então, vai ser computado esse tempo. Para alguns doutrinadores, torna-se a discussão sobre contagem da pena, se ela deve ser limitada ao mesmo crime que é objeto da sentença, ou se ela pode se referir também a outro crime, como ensina outro doutrinador. Existem duas correntes em relação ao tema. Uma diz que é necessário que se refiram ao mesmo processo, embora sejam delitos diferentes, como vai demonstrar outro doutrinador a sua posição. Estabelece que se deva abater a pena, mesmo que sejam referentes a fatos ou processos distintos, visto que o condenado não pode cumprir sua pena no regime mais rigoroso, por um simples descuido do Estado. Isso vai violar o que? A justiça penal. Entre a jurisprudência e as matérias relatadas pelo Superior Tribunal de Justiça, admite a detração por prisão ocorrida em processo distinto, mas desde que o crime pela qual está cumprindo a pena seja praticado anteriormente. A prisão cautelar proferida no processo de que não resultou condenação. Pois em outra ocasião a detração do tempo de recolhimento, por exemplo, quando o crime é praticado posteriormente à prisão provisória, é fortemente negada. Outra situação: razão do criminoso não ser encorajado a praticar novos delitos, como se tivesse ao seu favor um crédito da pena cumprida. Vai-se entender que a computação, a detração penal em processo distinto, mas em delito que tenha sido praticado antes daquele em que for decretado a sua segregação cautelar. E o outro viés da sentença penal condenatória, haverá um juiz de direito que irá conduzir o processo de execução. Esse princípio da jurisdicionalidade faz com que a execução penal se torne um processo legal. A competência do magistrado da execução penal começa com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sendo determinada pelas leis de organização judiciária de cada estado. Nesse aspecto, em consonância com a LEP em seu artigo 65, a execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária e na ausência ou da sentença, pois, via de regra, vai acontecer que será o juiz especializado, exceto quando existir na comarca apenas uma única vara, e será do próprio magistrado que prolatou a sentença. Ademais, as comarcas competentes serão determinadas de acordo com as prescrições do Código Penal. Entretanto, o sentenciado às penas privativas de liberdade, decretado pela competência da comarca, correspondente ao local em que estiver preso, vai entender também que a súmula 192 do STJ compete ao juízo das execuções penais do Estado as execuções das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual. Entretanto, ressalta-se que já foi entendido que, se o condenado pela Justiça Militar estiver recolhido em estabelecimento prisional, a ele subordinado, as normas de execução penal não serão aplicadas. Mas o que acontece é que tenha a execução das penas suspensas aos condenados a pena restritiva de direito, será competente para a execução das penas o foro da comarca, correspondente ao domicílio deles. Na pena de multa será o da comarca em que tramitou o processo de conhecimento. Um O de obrigado, um A de abraço, um F de fortalecimento. Se inscreva no canal, mete o dedo logo abaixo, se inscrevendo e fortalecendo.